Pode ir, Ricardinho. Vamos voltar à fita. Boa noite, gente. Estão felizes? Amém. Hoje a gente vai começar nosso conteúdo novo. Todo mundo ganhou apostila nova. Quer dizer, caderno, calhamaço novo. É, o nosso tema desse mês, né, dessas semanas, vai ser História da Igreja. É uma matéria que requer atenção. É uma matéria que vai requerer também concentração e um pouco mais de dedicação de vocês em casa. Porque vocês podem ver pelo tamanho do conteúdo que é um conteúdo grande. Mas a gente tem boas novas para vocês. Nessa matéria, a gente decidiu não dar a prova para vocês fazerem no final. Vocês vão ter um trabalho em grupo fora daqui. Aí a gente vai montar as equipes depois e aí a gente organiza direitinho como é que vai ser a avaliação dessa matéria, beleza? Mas basicamente, quando a gente fala da história da igreja, a gente está falando das nossas raízes, né? A gente está falando de onde tudo começou, de como que a igreja se manteve, de onde que ela surgiu, para onde ela está indo. Abre aí na página 3, vai ter uma frase do Justo Gonzalez, que é um historiador, ele escreveu até uma série de livros, né? Ele tem um box que chama História Ilustrada do Cristianismo. É um livro contando toda a história da igreja, porém com algumas ilustrações. Vale a pena comprar, é um investimento legal. Primeiro parágrafo aí. Em certo sentido, essa história é uma autobiografia. Contudo, em lugar de começar com meu nascimento, começa séculos antes e narra toda uma série de acontecimentos que no final seriam determinantes na minha vida ou na nossa vida. Mas mais que uma autobiografia individual, essa história é a biografia desse povo de Deus chamada Igreja, onde minha fé foi formada e nutrida. Sem compreendê-la, não compreendo a mim mesmo. Sem conhecer sua história, não a compreendo. Sabe, vocês já pararam para pensar alguma vez na vida de vocês, por que que eu faço parte de uma igreja? Por que que o culto ele acontece segundo a sistematização que a gente coloca às vezes? Às vezes a gente sistematiza o culto, né? No sentido de ter uma abertura de culto, após a abertura de culto ter um momento de louvor, após o momento de louvor ter um momento de palavra, após a palavra ter um momento de oferta. Vocês já pararam para se perguntar por que que a roda gira desse jeito? Vocês já pararam para se perguntar também por que que nós nos reunimos no lugar para ouvir uma determinada palavra? Por que que nós estamos juntos de domingo a domingo, domingo a domingo? E qual que é o fundamento disso tudo? A história da igreja busca responder esse tipo de pergunta, mas também busca mostrar para onde nós estamos indo e aquilo que a gente também está construindo. Então, a história da igreja, como o Justo Gonzalez falou aqui, não é somente uma autobiografia, não é somente a nossa história, mas é a história de todo um povo. Porque a igreja não começou em nós. A igreja começou em homens lá atrás, que foram construindo algo em Deus, construindo informação, construindo muita confusão também, construindo bases para que a gente pudesse caminhar por cima delas hoje. Então a história da igreja busca responder esse tipo de pergunta. Então vem aí, o que é a história da igreja? A história da igreja é a narrativa histórica do povo de Deus, onde os fatos históricos do cristianismo estão intrinsecamente, ou seja, totalmente ligados ao desenvolvimento da teologia, que é pensamento cristão, com a história geral e a filosofia. Ou seja, a história da igreja, ela vai falar como que os cristãos pensam, como que eles pensaram e como que eles pensarão no futuro. Assim como também ela está ligada com a filosofia. Aqui eu poderia ter colocado, mas não coloquei. Ela está ligada com a ciência também. Então, quando a gente fala de história da igreja, de teologia, a gente não resume apenas ao estudo da palavra propriamente dito, mas também ao desenvolvimento de matéria humana comum. O que é filosofia? Alguém sabe responder? Quem chuta? Vai, Gabriel, você sabe.
Filosofia basicamente é o estudo do pensamento humano. Só que quando a gente fala de filosofia voltada ao cristianismo, é eu pensar a forma de como o homem age, de como o homem é, de como o homem enxerga a realidade com uma lente cristã. Então eu vou pensar filosoficamente a partir das escrituras e a partir do que os homens que vieram após os apóstolos pensaram e construíram essas bases. Deu para entender? Então, filosofia baseado numa teologia cristã é eu pensar como que o homem pensa, antropologia que a gente estudou, né, a doutrina do homem, como é o pensamento humano baseado na doutrina cristã. Só que por que o nosso ocidente, né, por que se chama pseudo-cristão, né? A gente fala que a nossa sociedade ela é judaica cristã por causa de uma corrente filosófica, um pensamento filosófico que pega os princípios e valores bíblicos, ainda que não na totalidade, mas aplica-os na sociedade como um todo. Mas essa aplicação só foi possível porque pessoas estudaram a história da igreja lá atrás, estudaram a história bíblica e viram como pessoas construíram sociedades em cima daqueles padrões. Por exemplo, padrão de casamento. Padrão de casamento é um homem e uma mulher numa cerimônia pública onde há testemunhas. Esse padrão de casamento ele veio de um contexto judeu. Padrão de leis judiciais. Pena de morte, por exemplo, nos Estados Unidos, baseadas em leis levíticas. Então, toda a sociedade judaico-cristã ela tem um padrão pautado filosoficamente. Se ficou muito rápido, vocês pedem para repetir que eu volto. É o padrão pautado filosoficamente na maneira de pensar bíblica, na maneira como a Bíblia descreve as coisas, porém aplicada de uma forma global ou de uma forma continental, né? Se a gente pode colocar assim, que nem todos os continentes pensam dessa forma. Continuando, letra B aí. É o relato da origem, desenvolvimento, crescimento, desvios e impactos do cristianismo na sociedade. Então, o cristianismo, ele não foi somente uma fé onde pessoas se reuniam em templos, mas é uma fé que gerou um impacto social completo. Por exemplo, vamos dar um pulinho aqui na história no ano de 1500, Reforma Protestante. Quando a Reforma Protestante veio, foi um caos, porque Igreja Católica vendendo indulgências, perdão de pecados, vendendo as coisas. Só que um homem parou para pensar, será que o que eles estão fazendo é correto? E aí esse homem faz o caos na Alemanha, que ele começa a pregar papeizinhos, né, as 95 teses na porta da capela, e aí as pessoas começam a ver que a Igreja Católica estava deturpando as escrituras e aquilo ali é motivo para a sociedade querer perseguir umas pessoas às outras, é motivo para a sociedade ter mudado completamente o pensamento. Antes o Papa era a figura máxima de autoridade. Agora qualquer pessoa pode ter acesso à palavra de Deus. Antes eu precisava de um padre, de uma cobertura espiritual para ouvir os meus pecados, para me confessar, para mim ser submisso àquela pessoa. Hoje cada um é sacerdote de si mesmo. Então você pode perceber que dentro da história cristã, pessoas pensaram e por causa do pensamento dessas pessoas, o mundo virou de cabeça para baixo. Mais uma coisa que aconteceu também, desenvolvimento e crescimento. Foi até a palavra do meu pai domingo. Desenvolvimento, cristãos fundamentaram universidades. Cristãos não apenas fizeram cultos de domingo, não apenas pregaram uma palavra para alguém, mas eles construíram algo que o mundo também tirou proveito disso. Por exemplo, a Universidade Mackenzie, Universidade Presbiteriana Mackenzie, é uma universidade que foi construída há séculos, mas foi construída pautadas em valores cristãos. Ou seja, Deus nos chama também não somente para edificar aqui dentro, mas para manifestar algo relevante para o mundo lá fora, para que o mundo também possa tirar proveito. Você foi chamado para pensar, você foi chamado para agir e não apenas para viver no meio de uma cerca. Amém? Então
Então vamos continuar. Razões pelas quais devemos estudar história da igreja. Primeiro ponto, para conhecer a história do povo de Deus, da qual eu faço parte. Ao mesmo tempo em que é a história do meu povo, nós somos parte do mesmo povo, do povo de Deus, ela é também a minha história. Só pontuar isso daqui. A Carol Bazo, ela gosta de usar um exemplo que chama árvore genealógica espiritual. Inclusive, eu aprendi de onde que ela tirou isso. Ela tirou isso de um livro que chama O Cristianismo através dos séculos. Então, a árvore genealógica espiritual basicamente é a nossa genealogia, a continuidade de todas as coisas. Mas por que espiritual? Porque não teve necessariamente o descendente de sangue para que eu fizesse parte dessa árvore genealógica. Então, por exemplo, quem que veio antes de mim que teve um legado em Deus pelo qual me tocou? A pessoa que me ganhou para Jesus. Então, é como se eu fosse descendente da pessoa que me ganhou para Jesus, a pessoa que me ganhou para Jesus fosse descendente de uma outra pessoa, essa de uma outra pessoa e essa de alguém que ouviu os primeiros ensinos de Cristo lá atrás, até que chegasse a mim. Então, a gente tem uma árvore genealógica espiritual. Por exemplo, você, querendo ou não, é descendente de Calvino, você é descendente de Zwingli, você é descendente de Lutero. A gente vai ver todos esses nomes mais para frente. Mas todos esses nomes são pessoas que vieram antes de você, que você deveria procurar conhecer para que a sua fé fosse mais consolidada. Que veio também Agostinho, que veio também São Patrício, e daí vai. É uma esfera gigante que a gente vai fundamentando a nossa fé e a gente também vai aprendendo com essas pessoas no passado a como não cometer erros no presente, certo? E aí continua. Eu preciso conhecer essa história porque, de certa maneira, ela forma a minha identidade. Ela é a minha autobiografia. Então, eu gosto de um princípio que Paulo ensina, que é o princípio da imitação. Paulo fala, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Por que Paulo fala para as pessoas tornarem-se imitadores dele? Pode entrar, PC. É o PC, né? Por que Paulo fala para as pessoas serem imitadores dele? Porque aquelas pessoas não tinham um exemplo visível da pessoa de Jesus. Como eles não tinham um exemplo visível, alguém se fez exemplo apontando o caminho. Então, quando a gente olha para a história da igreja, a gente amadurece imitando esses homens que foram ícones nos seus passados. Seus passados ficou meio espírita. Mas que foram ícones de alguma forma no tempo que eles viveram aqui. Agostinho, por exemplo. Agostinho, ele acreditava numa heresia que chamava maniqueísmo. Só que com o tempo, depois ele começou a acreditar meio que em nada. Agostinho viu que a Bíblia era um monte de baboseira. Só que depois o evangelho aqueceu o coração dele de alguma maneira. E aí, quando ele se converteu de fato, ele escreveu um clássico que nós temos hoje que chama Confissões. E nessas confissões ele descreve uma vida de devoção desde quando ele era criança até a maioridade dele, até a velhice. E esse clássico é um clássico que fundamenta a nossa vida de oração. É um clássico que fundamenta como que nós devemos nos relacionar com Deus. Em vez da gente, como a pastora Leila me falou outro dia, inventar uma roda, existe uma maneira de nos entregarmos ao Senhor que já foi criada. Existe uma maneira lá atrás de ser igreja que já foi estabelecida. Então, a história da igreja vai visar olhar para trás e imitar, mas aperfeiçoar o hoje. Amém? 2. Para conhecer Deus através da história. Lendo a história da igreja, não apenas a história da Bíblia, vemos o agir de Deus e sua misericórdia em não desistir do seu povo. O autor Roger Olson fala que a história da igreja é não só a história de homens, mas também a história da interação entre Deus e seu povo. Nós conseguimos ver sua mão agindo, preservando, cuidando e fortalecendo o seu povo. Basicamente, a história da igreja é um livro de testemunho. Então, quando a gente olha para trás, a gente olha na história da Bíblia, a gente já fica com o coração aquecido, né? Que a gente vê as maravilhas de Deus, a gente vê Deus usando homens, Deus usando Moisés para abrir o mar, Deus usando Eliseu para ressuscitar o menino,
Deus usando a vida dos apóstolos, né, para curar as pessoas e tudo mais, realizar sinais e maravilhas. Só que quando a gente olha para a história da igreja também, serve como um testemunho que veio edificar e aquecer o seu coração. Porque a história da igreja, Deus não deixou de agir como ele agiu na Bíblia. Deus usou diversos homens ao longo da história para fazer coisas semelhantes e ainda talvez maiores. Então a história da igreja precisa servir como testemunho de fé para aquecer o meu e o seu coração e também observar que o nosso Deus é um Deus de continuidade. Deus não parou de agir no final de Atos. Deus deu continuidade na sua igreja, nos discípulos, dos discípulos de Jesus até a gente hoje. Nós somos continuidade dessa mesma história. 3. Para conhecer as contribuições positivas e negativas que influenciaram a igreja em toda a sua trajetória. Talvez esse seja o motivo mais importante. Nós aprendemos muito estudando a história da igreja, tanto ao perceber no que ela se tornou, o que ela é hoje, como ao crescer com os seus erros e acertos em toda a sua trajetória. No fim, acabamos por adquirir sabedoria, a qual é fruto de tudo que já foi vivido pelas gerações antes de nós. Basicamente eu preciso olhar para a história da igreja e olhar no que aquelas pessoas acertaram e no que elas erraram. Basicamente também é falar que existem heresias hoje que foram combatidas lá atrás, mas que a gente crê nelas hoje como se fossem verdades. Por exemplo, questão da teologia da prosperidade. Você pode comparar a teologia da prosperidade e a teologia do coach à venda de indulgências lá atrás da Igreja Católica. Porque o que o coach promete? O que a teologia da prosperidade promete? Elas prometem que nessa vida você precisa ser muito próspero, que nessa vida você precisa ser emocionalmente alegre, emocionalmente feliz. Se você anda com Deus, você não está mal. O que as indulgências prometiam? De forma menos sofisticada, talvez. Compra e você vai ter. Vem para Deus e você vai ter o que você quiser. Só foi trocado o papel, só foi invertido, mas é a mesma coisa. Hoje nós temos também o gnosticismo. O gnosticismo hoje menos sofisticado. O gnosticismo na época de Paulo era as pessoas, né, que tiravam da natureza de Jesus tudo que é espiritual é bom, tudo que é matéria é mal. Como que a gente traz isso para o nosso tempo? O gnosticismo na igreja evangélica basicamente acontece da seguinte forma. Tudo que você faz lá fora é secular, tudo que está aqui dentro é sagrado. Isso é um tipo de gnosticismo. Porque o que é bom? Bom é ser pastor, missionário e missionário transcultural. Mas ser, no meu caso, frentista de posto, comerciante, policial, advogado, isso aí é coisa secular. Esse tipo de trabalho não glorifica a Deus. Isso é uma heresia. Então, o correto é, todas as coisas, sejam materiais e imateriais, elas são criadas e feitas para a glória de Deus. E quando a gente olha para a história da igreja, a gente precisa ver o que nós estamos fazendo hoje que estamos repetindo erros do passado. E também a gente precisa ver o que nós estamos fazendo hoje que estamos aperfeiçoando os acertos do passado. Por exemplo, pequenos grupos. Vocês acham que a ideia de grupos pequenos em casas começaram hoje? É uma coisa que começou lá atrás. O culto da igreja primitiva eram nas casas. Hoje virou a questão até de célula, né? Visão celular. Mas como eu tenho o ranço da visão celular, a gente pega os GPs, né? Que são os grupos pequenos. E aí esses grupos pequenos são só uma formatação daquilo que foi antes. Beleza? 4. Para preservar as bases essenciais do cristianismo. Esse é um ponto muito sério. Ao olharmos a história da igreja e as fases pelas quais ela passou, nós observamos uma batalha para a preservação da verdade, da sã doutrina e das bases essenciais da fé. Muitas vezes, ao olharmos para o passado, nós perdemos aquilo que é essencial. Então, um ponto importante sobre estudarmos histórias da igreja é ver a base essencial do cristianismo. Como eu falei anteriormente, a gente insiste muito em criar uma roda de como ser igreja.
Mas o que é essencial? Quais são as bases da fé? O que forma de fato uma igreja cristã? O que separa uma igreja cristã de uma seita que tem o nome de cristã, por exemplo? Testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová, eles creem na Bíblia igual a gente, certo? Eles têm uma vida de devoção violenta, não tem? Eles estudam muito, não estudam? Mas eles estão servindo a Deus de forma correta? Por quê? Por quê? Que coisa que eles invertem? Isso aí. Oi? Isso aí. Ótimo. Você? Exatamente. As testemunhas de Jeová basicamente falam que o Espírito Santo não é uma pessoa. O Espírito Santo é uma força. E eles têm base bíblica para isso? Tem muita, só que adulteradas pelo corpo governante, que é a liderança deles, que eles têm num outro estado. Sobre Jesus, como o Gabriel falou, eles diminuem a pessoa de Jesus. Jesus é somente um filho de Deus, um Deus menor. João 1 da Bíblia dele está assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus com D minúsculo. Ou seja, diminuindo a pessoa e a divindade de Cristo. Como o Tiago falou, a questão da adição, eles adicionam coisas à palavra e subtraem também. Mas tem um outro ponto, eles são exclusivistas. Somente as testemunhas de Jeová serão salvas. Eles se denominam como a religião verdadeira. Todos nós, diante deles, nós somos apóstatas. E tem as questões que a Apoliana e a Tainara falaram aqui também. A Tainara também exemplificou a questão de Jesus e a Apoliana falou sobre a questão de doação de sangue. Eles interpretam que nós só podemos ter o sangue de Jesus sobre nossa vida. O sangue de uma outra pessoa seria um pecado. Tipo isso. Então, é um tipo de seita que usa a Bíblia e se denomina cristã. Existem vertentes do espiritismo que usam a Bíblia também e são cristãos. Então, a fé cristã, para ela ser essencialmente cristã e verdadeira, ela precisa ter algumas bases. E essas bases a gente chama de princípios elementares. Ricardinho, você consegue jogar ali para mim Hebreus capítulo 6? Eu acho que é o 6, gente. 6? É isso. Hebreus 6. Senão abre aqui no meu celular. Oi? Vamos lá então. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Pode ir. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E se isso faremos, se Deus permitir. Agora pula para mim em Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Pode ir. Com toda humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Então, tanto no texto de Hebreus 6, quanto aqui no começo de Efésios capítulo 4, a gente pode ver questões de que nós temos apenas um só Deus, apenas uma fé, um batismo, que é o batismo, o selamento do Espírito Santo sobre nós, que nós alcançamos a fé pelo arrependimento, quer dizer, nós exercemos fé, logo nos arrependemos. Mas vocês entenderam? Questão de obras mortas, nós nos arrependemos de quem nós éramos. Questão de fé, salvação pela fé. Então, essas são as bases essenciais. E aí entra outras coisas essenciais também,
que é a identidade de Jesus, Jesus como homem, como Deus, a identidade do Espírito Santo, o Espírito Santo como Deus sendo uma pessoa, e a identidade do Pai e a identidade da igreja. Então, tudo isso são bases que deveriam ser essenciais do nosso linguajar, deveriam ser comuns para nós. E quando a gente vai para a história da igreja, a gente começa a ver os concílios, né? O que são concílios? É quando a gente se reúne aqui numa confusão porque houve um atrito. Então, a gente vai se reunir para resolver o atrito. Então, vamos supor, o Gabriel, ele é o Ário. O Gabriel é o cara que criou o arianismo. Então, o Gabriel, ele vai chegar aqui no concílio e ele vai falar: olha, igreja, eu li aqui nas escrituras, eu vi aqui, e eu percebi que Jesus, ele é apenas um homem. Jesus, ele não é Deus. E aí vai vir a Apoliana, e ela vai ser o Atanásio. Obrigado. A Apoliana vai ser o Atanásio. E a Apoliana vai vir aqui e vai falar: olha, mas você interpretou isso errado. Se Jesus não é Deus, ele é apenas um homem, então Deus está se contradizendo no mandamento, porque a gente estaria idolatrando o homem. E é pecado idolatrar outra coisa que não seja Deus. E aí o concílio vai resolver o que é verdade, vocês vão começar a discutir entre vocês são o júri, e aí vocês vão avaliar o que está certo. Então, a igreja como um todo, ela avaliava esse tipo de confusão. Pessoas vinham trazendo informações, vinham trazendo ensinos e falsos ensinos, e a igreja vinha juntamente, todo mundo em conjunto, para rebater esses falsos ensinos. Então, como que eu sei que eu estou andando na verdade? Eu preciso olhar para trás, na história da igreja, e ver o que a igreja construiu como base para que a gente ande hoje. E como que a gente constrói em cima dessas bases para aperfeiçoar o ensino. Amém? E um desses credos é o famoso credo apostólico, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Vocês sabem. E aí, esse credo é um credo que fala da divindade de Jesus. É um credo que fala da nossa crença em um único Deus e Pai, que Cristo nasceu de uma virgem chamada Maria, que padeceu sob Pôncio Pilatos e tudo mais. E que há uma igreja. E essa igreja é o corpo visível e invisível de Cristo. Show? 5. É uma ótima forma de estudar teologia, o desenvolvimento do pensamento cristão. A história da igreja se relaciona com diversas outras disciplinas, tais como teologia sistemática, que teologia sistemática basicamente é eu pegar as doutrinas cristãs, dividir elas por onde vários capítulos da Bíblia fala e discorrer sobre elas, discutir sobre elas. Teologia sistemática, filosofia e espiritualidade. Ela é o relato de tudo o que a igreja viveu. Quando estudamos a história da igreja, ao mesmo tempo estudamos história geral e o desenvolvimento do pensamento teológico, modo como cada teólogo pensa e interpreta as escrituras. Como assim a história da igreja estuda a história geral? Por exemplo, Segunda Guerra Mundial. Qual que é a relação do Holocausto, judeu e nazismo? Será que tudo isso não tem um entrelace? Por que os judeus? Por que os judeus em todo tipo de chacina foram escolhidos para serem mortos? Né, Gabriel? Será que eram só por causa que eles eram um tipo de grupo que as pessoas não gostavam? Ou porque por trás disso tudo existia também uma afronta ao Deus de Israel? Isso é uma forma pelo qual a história da igreja intercala com a história geral, com a história comum, digamos assim. E também com o desenvolvimento da teologia. Então, uma coisa que é muito errada é eu formar uma teologia a partir das minhas próprias ideias. Quando eu formar uma teologia a partir daquilo que eu penso, provavelmente eu vou estar errado. Teologia não é uma coisa que se faz sozinho. O Jonas Madureira, ele tem uma frase que ele fala assim: mentes teológicas, elas pertencem a corpos eclesiásticos. Então, se eu quero pensar teologia, se eu quero produzir algo que diz respeito ao conhecimento de Deus, eu preciso fazer isso com a igreja invisível, que são esses homens que já morreram. Vou colocar igreja invisível também, é a igreja que não está apenas no local, tá? Mas eu quero pegar os homens que já morreram para a gente usar como exemplo. Então eu preciso ver a igreja invisível,
esses homens que morreram no passado, ver o que eles pensaram, ver o que eles colocaram, me juntar com o meu corpo local, ver como que a minha igreja local reage a esse tipo de pensamento, se ela concorda com esse tipo de pensamento, e então eu começo a manifestar esse tipo de ensino. Então, teologia não se faz sozinho. Você precisa ser humilde para colocar primeiro o seu pensamento, né, para expor o seu pensamento, mas também ser humilde para respeitar o seu irmão que vai ver que o seu pensamento está errado. Certo? 6. Para ter o coração aquecido pelo testemunho de grandes homens e mulheres que serviram a Deus. Quando conhecemos a história de nossos irmãos, de que nossos irmãos fizeram no passado, nós conseguimos ter um testemunho real que nos inspira e nos faz ir além. Por exemplo, William Carey só fez missões porque leu o diário de David Brainerd. Avivamentos surgiram por causa da leitura de jornais que faziam relatos de avivamentos anteriores. Tais testemunhos são contagiantes. Eu vou usar um exemplo recente. Quem aqui viu as notícias do que tem acontecido em Asbury? Como que você se sentiu quando você começou a ler essas coisas? É uma coisa que aqueceu o coração de vocês de alguma maneira. Alguns ficaram em dúvida, será que é avivamento mesmo? Outros, caraca, Deus faz no nosso meio. Outras vão reunir para orar. De alguma forma te afetou. Mas foi um testemunho de alguém que é seu descendente como irmão em Cristo, que está vivendo algo em Deus, mas tocou você. E assim é com a história da igreja. Por exemplo, o avivamento de Gales foi muito próximo do avivamento de Azusa. Então, quando o pessoal começou a trocar informação das coisas que estavam acontecendo, a galera começou a se juntar em massa para orar. Ou seja, são testemunhos que nos levam a uma vida de comunidade, mas que não uma comunidade apenas que vai falar: ah, Deus me abençoou com um carro, Deus me abriu a porta X, Deus abriu a porta Y, mas o testemunho que nos dá como comunidade é: Deus está fazendo X, Deus está fazendo Y, Deus está nos direcionando para. Esse tipo de testemunho aquece nosso coração como comunidade e nos leva a desejar algo fresco da presença de Deus. Por exemplo, os morávios, avivamento moraviano, a gente vai falar mais dele para frente. O avivamento moraviano, pessoas orando em um determinado lugar. E aí, João Wesley num barco. João Wesley já era pastor de igreja. João Wesley, vocês sabem, é o pai dos metodistas, né? Ele que fundou a igreja metodista. Também foi um avivalista, um pioneiro de missões, né? Se podemos colocar ele assim. Só que quando ele estava num barco e estava rolando uma tempestade, o cara ficou com muito medo. Mas dentro desse barco tinha 2 testemunhos vivos, descendentes de moravianos que estavam dormindo enquanto a tempestade estava rolando. E aí João Wesley olhou para eles e falou: não sou convertido. E aí você imagina para um cara que já lidera uma igreja, já cuida de gente, já faz missões em todos os lugares a cavalo, vale faltar isso, faz missões nos lugares a cavalo, vira e fala: eu não nasci de novo. Eu preciso de uma nova experiência do Espírito de Deus. Onde ele cria a teologia a teologia metodista, que é a teologia do coração aquecido, né? Onde você não somente volta o seu entendimento para Deus, mas as suas afeições também precisam ser tocadas por ele. Então são testemunhos que aquecem a nossa fé e também nos faz nos movimentar para um lugar. Nos leva, como a gente viu aqui no caso de David Brainerd. Alguém ouviu falar nele? David Brainerd, ele foi um cara que fez missões no meio dos índios. Ele foi o cara que morreu muito jovem, infelizmente, ou felizmente talvez, né? Pelo estilo pelo estilo de vida que ele vivia. O cara fazia missões, ele falava com os índios, ele jejuava dias direto, horas a fio, dedicava 6 a 8 horas do seu dia para ler a Bíblia. Ou seja, quando você começa a ler um relato de uma pessoa assim, você começa a ficar constrangido. Tipo, você lê o relato de Billy Graham, o cara enchia estádios e tal, pregava para todo mundo, pregava para um mosquito que ele via na rua. E, tipo assim, é uma coisa que aquece o nosso coração e nos dá vontade também de nos movimentarmos em prol de algo maior que Deus quer fazer. Amém, meu pastor?
Boa noite, gente, novamente. Estão felizes ainda? Então, bora. A gente parou no ponto 7. Para obter uma compreensão global a respeito da igreja e do propósito eterno de Deus. Ou seja, Deus ele tem um plano eterno. E a igreja faz parte desse plano eterno. O evangelho ele não começa apenas no livro de Mateus, mas o evangelho é toda a escritura, é toda boa nova de Deus. E toda a boa nova de Deus se dá quando nós ouvimos dizer e Deus criou os céus e a terra. Ou seja, a notícia de que há um Deus criador. Então, o plano de Deus já começa no princípio de todas as coisas. O ponto, o clímax da história, né? Aquele ponto que você fala, nossa, o ponto clímax da história da redenção é o nascimento de Jesus. E essa história vai se consumar. Isso a gente chama de plano eterno. O plano eterno basicamente vai dizer que Deus é um pai que tem um único filho, esse filho tem uma noiva e com essa noiva ele vai formar uma família e quando tudo se consumar, nós habitaremos junto com ele. Ponto final da história. Resumindo, tudinho. Então, quando a gente estuda a história da igreja, a gente passa a entender o nosso papel como corpo dentro dessa história e passamos a ver a história da redenção de um espectro maior. Se você quiser anotar aí na sua apostila, eu quero indicar 3 livros para vocês. O primeiro não vende mais, mas vocês devem encontrar PDF por aí. Chama Cosmovisão Profética. Tá? Acho que ele não tem mais para vender. Chama Cosmovisão Profética. Você tem, pastor Anderson? O vermelhinho, né? Isso aí. Esse livro ele vai falar muito especificamente sobre a questão do propósito eterno, muito focado só nisso. Escatologia. O outro é O Plano da Promessa de Deus, do Walter Kaiser Jr. Aí, Mayara, você compra com a Mayara. Oi? O segundo, O Plano da Promessa de Deus, do Walter Kaiser Jr. Tem. Walter, W-A-L-T-E-R. E Kaiser igual da cerveja. K-A-Y-S-E-R. O outro chama. Atenção, gente. O outro chama O Templo e a Missão da Igreja, do G.K. Beale. O Templo é a Missão da Igreja. São livros. Esses dois últimos que eu citei, eles são um pouquinho grandinhos, mas com perseverança vocês terminam. O primeiro, O Templo é a Missão da Igreja. Eu vou mandar tudo lá no grupo depois. Você só me lembra fazendo favor. Então vamos lá. Pensamentos assim. Ah, não terminei não, gente. Aí continuando no ponto 7. Precisamos ter uma compreensão global e abrangente do plano de Deus, desde Gênesis até hoje. Depois da leitura da Bíblia, a leitura da história da igreja é a coisa mais importante para entendermos para onde Deus está nos levando. Aí vocês anotam um outro livro aí também, chama Avivamento. O título é só esse mesmo, Avivamento, Dr. Martin Lloyd Jones. Nesse livro, anota aí, Maiara, o Martin Lloyd Jones. O Martin Lloyd Jones, nesse livro, ele vai começar a traçar a questão da urgência que precisamos ter em desejar avivamento. Então, ele vai começar a traçar o que nós precisamos para andar em fidelidade com Deus. Aí ele vai começar no livro falando sobre a gente respeitar uma ortodoxia. O que é ortodoxia? Uma doutrina saudável e verdadeira. E aí ele depois vai citar sobre sermos fiéis em conhecer a história da igreja. Porque é conhecendo a história da igreja, como a gente falou aqui, que a gente vai ver tudo que Deus fez no passado. Vendo o que Deus fez no passado, a gente tem esperança e uma verdade cravada no nosso coração para
termos plena convicção de que Deus pode fazer isso no nosso presente. Então, a história da igreja é o meio pelo qual também Deus vai nos usar, cada um de nós, para profetizar no nosso tempo. Como profetizar numa história sem que a gente conheça o início dela? Seria uma falsa profecia. Então, a gente precisa conhecer a palavra de Deus, juntamente com a palavra de Deus, a história da nossa família. Homens que vieram antes de nós, homens que construíram antes de nós, que pavimentaram o caminho para a gente, certo? Então, a gente vai ir para um quadro aí. Nesse quadro tem um erro de digitação da minha pessoa. Tem aí pensamento errado e do outro lado tem pensamento errado também. Só que aí se apaga o errado, o errado é eita, o pensamento errado tá certo. O primeiro aqui. Esse aqui vocês vão colocar pensamento correto, grandão. Então vamos lá. Pensamentos errados sobre história da igreja. O primeiro aí. História da igreja é desnecessário para um cristão comum. É um estudo apenas para teólogos. Alguém já pensou assim? Isso é normal. Alguém já pensou assim? Teologia é apenas para acadêmicos, pastores e pessoas vocacionadas a algum tipo de ministério na igreja local. Esse tipo de pensamento é comum, mas é um pensamento errado. Porque todo cristão, querendo ou não, ele é um teólogo por natureza. Na verdade, todo ser humano é um teólogo por natureza, ele crendo em Deus ou não. Porque a partir do momento que você fala há um Deus, ou a partir do momento que você fala não há Deus, você está construindo um tipo de teologia. Essa teologia pode ser saudável ou não, pode ser verdadeira ou não, mas não deixa de ser um estudo, um pensamento formado acerca de um ser sobrenatural e eterno, certo? Então, até mesmo para a história da igreja, a gente pensa, história da igreja é só para quem é acadêmico ou só para quem é teólogo. Mas como a gente viu naqueles 7 pontos atrás, quando eu e você estudamos história da igreja junto, isso afeta a nossa vida como comunidade no geral. Não afeta a vida apenas de uma pessoa, não afeta apenas a vida de um ministro que prega, mas a forma como a gente conduz a nossa vida devocional, a forma como a gente conduz a nossa vida como cidadão. A história da igreja vai mostrar as bases do que é um cristão segundo o padrão de Jesus. A gente tem a Bíblia, óbvio, mas também o que é um cristão pós-bíblico? Como é que esses homens agiram? Como é que eles caminhavam? Como é que eles interagiam com as pessoas? Então isso afeta diretamente na sua vida comum. Então vamos lá. Aí vai estar escrito aí na parte que está escrito pensamento correto. Aí vocês grifam essa primeira parte. As pessoas vivem das histórias que moldam suas identidades. Pode grifar isso daí. As pessoas vivem das histórias que moldam suas identidades. Como assim? Provavelmente, o que moldou sua identidade antes de Jesus? Muito provável que tenha sido seu contexto familiar. Seu contexto familiar interviu na sua vida de uma forma muito radical. Tanto é que a forma como você come pode ser a forma como seu pai come. A forma como você a, a forma como você fala pode ser a forma como algum parente seu fala. Então, querendo ou não, isso molda quem nós somos, a cultura ao nosso redor. Se você foi criado em um ambiente de criminalidade, provavelmente por um tempo você absorveu aquilo para si. Não que isso vai balizar a identidade de alguém, mas quando uma pessoa está muito inserida num determinado ambiente, aquelas coisas naquele ambiente vão começar a fazer parte dela. Então, a história que eu me envolvo vai ser a história que eu me torno. Se eu me envolvo com a história do Evangelho, a partir do dia a dia, o Evangelho vai fazendo parte de mim e eu vou correspondendo ao Evangelho. Se eu convivo com pessoas que amam a Jesus, pessoas que constroem para Jesus, pessoas que têm uma vida devocional, pessoas que desejam a Deus, ainda que eu não deseje isso momentaneamente,
com o tempo eu vou passar a adquirir características daquela pessoa. Se eu sou uma pessoa que não tem uma vida de oração constante, passo a conviver com pessoas que oram, passo a ser humilde com essas pessoas para aprender com elas, eu vou passar a me tornar uma pessoa que ora. Então, tipo assim, parece papo de coach, mas não é. Isso é até uma coisa que tem um cara que eu escuto ele não é cristão, mas ele tem me influenciado muito. O nome dele é Eslen Delanogari. Ele é neurocientista e psicólogo. E tem uma coisa que ele repete muito nos podcasts que ele faz, que ele fala, sobre os meios que você convive. Então, as pessoas que você mais convive vai ser as pessoas e os meios que mais vão te influenciar a gerar uma coisa. Seja essa coisa boa, seja essa coisa ruim. No caso, o que eu tenho aprendido com esse rapaz? Muito questões sobre comer melhor, questões sobre exercício, questões sobre admirar algum tipo de esporte. Eu tenho aprendido essas coisas com esse rapaz. E com outras pessoas que ele segue. Então acaba que no meu pensamento vai sendo moldado de acordo com algo que eu estou convivendo muito. E com a fé cristã é a mesma coisa. Com a fé, se eu convivo com pessoas que amam a palavra de Deus, ao decorrer do caminho eu vou passar a amar a palavra de Deus. Se eu amo com pessoas dedicadas com leitura, eu vou passar a ser alguém dedicado com o tempo à leitura. Se eu ando com pessoas que são bons pais, eu vou aprender com o tempo a me tornar um melhor pela observação e convivência. Porque essas histórias, esses contextos que eu me coloco vão formando meu caráter de alguma maneira. A própria Bíblia fala, esqueci o texto, mas que as más conversações elas corrompem os bons costumes. Se eu estou num lugar onde só há maledicência, só há reclamação, murmuração, inveja, provavelmente também eu vou começar a manifestar um sentimento que estava incubado dentro de mim. Vou usar um exemplo lá do posto. Tipo assim, tinha um menino, ele não trabalha mais lá, mas todo dia que ele chegava lá era muito engraçado. Ele chegava já assim, tô cansado, quero ir embora. Aí chegava, falava mal de alguém, falava mal do patrão, e aí começava o outro que não gosta do patrão, falava mal junto. Ou seja, as pessoas eram moldadas por um tipo de história que uma pessoa com uma narrativa ruim estava contando e as outras só revelaram o que já estava no coração. Então as histórias elas nos impactam de uma forma radical. Por isso que o evangelho ele não é apenas o poder de Deus, é o poder de Deus que se manifesta através de quê? De uma narrativa, de uma história. As pessoas são salvas pela pregação, a pregação que conta uma história. Então vamos lá. Aqueles dentre nós que se chamam de cristãos são moldados pela história cristã. A história cristã, no entanto, inclui mais do que apenas a narrativa bíblica. A narrativa e cada uma de suas histórias, salmos, cartas e outras peças literárias que ajudam a comunicá-la. Tem certa primazia para a maioria dos cristãos, ou seja, a Bíblia é a nossa primazia, nossa fonte de verdade, a nossa lente que a gente enxerga a vida e a realidade. A Bíblia é a nossa metanarrativa, ou seja, a grande narrativa que molda toda a história. A metanarrativa é isso, é o todo da história. A história abrangente dos caminhos de Deus com seu povo na criação e redenção. Cristão é todo aquele que se identifica com essa história e procura viver segundo a visão da realidade que ela expressa. Ou seja, a história do evangelho, ela vem me contar um fato, então eu preciso dar uma resposta a esse fato. Eu não sei se eu cheguei a falar aqui na escola ou se foi no culto, mas eu estava ouvindo o Ângelo Baz um tempo atrás, ele estava fazendo uma live. E aí nessa live perguntaram para ele se o evangelho ele é... perguntaram o seguinte para ele: por que a gente não vive o evangelho? O Ângelo Baz falou assim: nós não vivemos o evangelho. Começaram a encher ele de perguntas: a gente não vive o evangelho? Como assim? E aí ele explicou: se está rolando um tsunami num país que tem muita onda, assim, muita parada para rolar tsunami, que eu não sei como chama. Me perdoa a ignorância. Mas que tem uma grande tendência a ter tsunamis. E aí passa no jornal. Você viveu o tsunami? Não. Você viu a notícia de que teve um tsunami. Mas você teve uma reação à notícia. O evangelho é a mesma coisa. O evangelho a gente não vive. A gente corresponde à mensagem. A gente vive para
Cristo, mas o evangelho é o poder de Deus que me afeta, e aí eu correspondo a esse poder e eu pauto a minha vida dentro dos princípios e padrões que Deus estabeleceu. Então, a história do evangelho, quando ela vem até mim, eu não preciso somente tê-la racionalizada dentro de mim, intelectualmente, mas eu preciso fazer com que meu corpo se movimente em padrão de justiça, se movimente conforme Deus estabeleceu com que essa história deveria ser contada. E qual que é a vontade de Deus para a igreja dentro dessa história? Que essa igreja seja santa. Então eu preciso entrar no padrão de santidade de Deus de acordo com o que ele estabeleceu no seu próprio modo de contar a sua história. Deu para entender ou ficou confuso? Show. Infelizmente, muitos ignoram quase que totalmente a continuação da narrativa secundária da obra de Deus com seu povo, o corpo de Cristo, após o término da narrativa bíblica. Esse é um ponto muito importante, porque são poucos cristãos que a gente vê, principalmente no meio evangélico, né? No meio católico já é mais comum. Os católicos têm muito apego à tradição. Acaba que eles até invertem os papéis, né? Eles erram que eles colocam a tradição acima da escritura. E nós erramos que a gente só quer colocar a escritura e esquece toda a tradição. Mas existe uma tradição. E aí a gente vai conversar com as pessoas sobre essa questão de história da igreja, o que elas sabem a respeito e tal. As pessoas não se interessam por esse tipo de coisa. E acabam que elas vivem uma vida cristã rasa, de alguma maneira. Porque elas estão limitadas apenas ao próprio entendimento e daquilo que elas tentam interpretar na Bíblia de muitas maneiras equivocadas, às vezes. Então a história da igreja ela vai trazer esse ponto da tradição, que eu posso olhar para a fé do passado e falar, olha, eu estou seguindo o caminho certo. Tipo, como é que eu posso analisar uma doutrina? Eu posso analisar uma doutrina, a justificação pela fé. Quem que falou sobre isso lá atrás? Agostinho falou de justificação pela fé, Lutero falou de justificação pela fé, Calvino falou de justificação pela fé, Arquíleo também falou de justificação pela fé. Ou seja, a gente pegou 4 referências mortas, que já morreram lá atrás na nossa história, deixaram um legado sobre essas coisas, e aí a gente só aperfeiçoa o ensino. Não precisa inventar outra coisa. Então existe uma tradição para a gente se apoiar, mas a tradição não é maior do que a escritura. Então, esse livro, essa apostila, é uma tentativa de preencher a lacuna no conhecimento de muitos cristãos sobre essa história. A lacuna começa com o fim do Novo Testamento, a conclusão da vida e ministério dos apóstolos, indo até o cristianismo contemporâneo. Outro pensamento errado. A história da igreja é uma história de pensadores profissionais em Torre de Marfim, inventando doutrinas para confundir cristãos simples. Pensamento correto. É a fé buscando o entendimento. Aí vocês podem grifar isso. É a fé buscando entendimento. E aí continua. O que Deus fez durante 2000 anos para levar seu povo ao entendimento da verdade? A teologia é exatamente isso. A fé buscando o entendimento da verdade de Deus. Há 2000 anos, os cristãos se esforçam nessa tarefa e procuram cumpri-la. A narrativa dessa busca da verdade dentro da igreja é praticamente desconhecida de muitos cristãos contemporâneos, ainda que sua história pessoal de crente em Jesus Cristo seja profundamente afetada por ela. Estamos nessa situação que é a das pessoas que nada sabem sobre suas origens, de onde vieram e quem eram seus parentes. Só que o nosso caso é ainda mais grave. É semelhante ao dos indivíduos que querem ser bons cidadãos, mas pouco ou nada sabem sobre a história da sua nação, inclusive de seu descobrimento, guerras e heróis, princípios e governantes. Então, como é que eu quero ser um servo de Deus bíblico, um servo de Deus eficaz, sem antes olhar para trás e olhar para pessoas que foram mais eficazes do que eu? Como ser um servo de Deus, um irmão na igreja local saudável, sem antes olhar para irmãos do passado que foram mais saudáveis, mais excelentes na caminhada com Deus do que eu? É a mesma coisa. Quando a gente é criança e a gente está na aula de história, a gente quer saber de onde veio nossa cidade, quem descobriu o nosso país.
coisas mínimas de criança. Por que para a igreja local, vida cristã, a gente não tem esse tipo de curiosidade? Tipo, quem foram os homens que deram continuidade à fé dos apóstolos? Quem que foram os homens que construíram sobre fundamentos que nos dão bases para hoje para a gente apontar uma verdade ou uma mentira? Quem que são os patrícios? Quem que foram os primeiros pais da igreja? O que é isso, pai da igreja? São termos que a gente vai descobrir ao longo do tempo, mas são pessoas que, querendo ou não, marcaram a jornada da fé. E o legado delas estão aí para que a gente possa nos apropriar deles e aperfeiçoar para os nossos dias. Só há vilões, pensamento errado, tá? Só há vilões na história, os heróis pertencem apenas à história da minha igreja. Aqui entrou um ponto perigoso. É o pensamento correto. Viver como seguidor pleno e operante de Jesus Cristo é como ser um bom cidadão de uma nação. É preciso conhecer a história das pessoas que seguiram a Cristo como seus discípulos, nas diversas culturas e períodos da história. Agora eu quero fazer umas perguntas aqui com vocês para ver como é que está a situação de vocês em relação às tradições da igreja. Quem aqui conhece a igreja católica apostólica romana? Quem aqui conhece a igreja católica ortodoxa? Católica oriental? Católica carismática? Igreja tradicional, evangélica? Igreja pentecostal? Igreja neopentecostal? Igreja carismática? Igreja anglicana? Igreja episcopal? Igreja metodista? Presbiteriana? Luterana? Wesleyana? Todos esses nomes que eu falei, tem mais dois, batistas, anabatistas. Todos esses nomes que eu falei são tradições da fé cristã. Por exemplo, eu lembro até hoje quando a Poliana, Poliana é demais, ela me mandou um vídeo da igreja do Marcondes. E a igreja do Marcondes é uma igreja anglicana episcopal. O que é isso? É uma igreja que se movimenta por meio de liturgias. Ou seja, eles têm calendário litúrgico, tipo Páscoa, Quaresma, Natal, Dia do Advento, até o fim do ano. Então, e eles se vestem com roupas muito parecidas com a de padre, que assustou ela, com uma paradinha verde, mas isso é um tipo de tradição que foi tomada da igreja anglicana, na verdade isso foi na reforma anglicana, né, que ainda se sustentou algumas tradições. Só que quando a gente não conhece a história da igreja, essas coisas nos escandalizam um pouco. E aí assusta. E aí às vezes a gente chama de seita uma coisa que é igreja, porém que erra diferente da gente. Então, estudar a história da igreja é importante para que você conheça os seus irmãos de outras tradições. Alguns deles beiram as seitas, como os neopentecostais. Os neopentecostais, se fazem isso aqui, viram uma seita. Está na corda bamba. Mas, dentre eles, eu não gosto de assumir isso, mas dentre eles há pessoas de Deus. Há homens e mulheres de Deus ali. Dentre todas essas correntes, há irmãos que são fiéis e piedosos em Cristo. São fiéis e que amam Jesus, mas eu preciso conhecer, abrir a minha mente para entender por que cada um se move de uma determinada forma. Por exemplo, se um presbiteriano chegar aqui na nossa igreja, provavelmente ele vai tomar um susto. Porque para o presbiteriano, os dons cessaram na época dos apóstolos, o culto precisa ser regulamentado, pessoas caindo é só emoção, não é nem anjo, nem demônio, nem Espírito Santo, não é nada, é só uma convulsão emocional que a pessoa teve. Ou seja, para ele tudo que acontece aqui é ilógico, para ele não faz sentido, né? Como se não fosse de Deus. Já o pentecostal, se entrar numa igreja presbiteriana, ele vai falar: nossa, que igreja fria. O pessoal daqui não tem Espírito Santo, o pessoal daqui não tem vida com Deus. Mas às vezes aquele presbiteriano tem uma vida totalmente piedosa e está agradando a Deus. E aí, às vezes, você vai entrar numa igreja episcopal, aí entra o presbiteriano e o pentecostal junto, eles vão de mão dada lá, eles vão falar: nossa, igreja católica?
Vocês estão vendo como é que gera uma confusão se a gente não busca conhecer a base essencial de como cada um de nós nos movemos? E aí gera confusão e divisão. Mas o fruto de tudo isso é orgulho e falta de conhecimento. E aí esse quadro aí foi baseado no livro História da Teologia Cristã do Roger Olson, né? Tá na editora Vida Nova. Se vocês quiserem procurar depois. Continuando. O estudo da história da igreja nos permite enxergar com cada vez mais clareza a ação de Deus em linhas diferentes do corpo de Cristo, e não apenas daquela da qual fazemos parte. A sua igreja não é a única igreja de Deus. Fala amém. A igreja de Jesus está sobre toda a terra, certo? E se eu te falar para vocês que já houve avivamentos na igreja católica, vocês acreditam? Porque a própria renovação carismática, quando ela começou, que foi influência do avivamento de Azusa, afetou a igreja católica e eles viveram momentos de profunda piedade e devoção. Então a gente precisa começar a analisar algumas coisas com mais critério. Começar a analisar outras coisas com mais cuidado. Começar a ver a nossa movimentação, se ela é saudável ou não. E a história da igreja vai te dar base para fazer tudo isso. Alguns pressupostos teológicos. Nenhum estudo ou leitura é totalmente imparcial. Devemos ser honestos e admitir que quando contamos uma história, sempre iremos contá-la e interpretá-la de acordo com nossos pressupostos, nossas posições. É como se usássemos óculos que nos permitem ler e entender a história de uma maneira específica. Cada autor e historiador possui seus próprios óculos, mesmo que tenha como objetivo trabalhar com fatos de imparcialidade. Eu acho que o ponto talvez mais difícil da gente discutir essa questão da história da igreja seja essa questão da parcialidade. Porque a gente sempre vai puxar o tapete para o nosso lado. Se a gente for estudar a história da igreja com o padre, ele vai defender a igreja católica com unhas e dentes. Se eu estudar a história da igreja com um cara que segue uma linha reformadaça, tipo Marcos Graconato, o cara vai defender a reforma com unhas e dentes também. Então, tipo assim, não tem um ponto de equilíbrio. Mas se a gente for fazer isso em comunidade, a gente precisa olhar a história da igreja com humildade. Olhar para os dois pontos, ver quem estava certo, quem estava errado, quem acertou aonde, quem errou aonde, e tentar conciliar o máximo possível, sem ficar tomando muito partido. Quando a gente está lendo algo sobre duas posições, vou pegar duas coisas que são muito polêmicas hoje em dia. Quando a gente vai ler, por exemplo, sobre conservadorismo e sobre comunismo. Quando você vai ler sobre isso, você não pode ler já lendo o comunismo como demônio, ou lendo o conservadorismo como Deus, ou ambos, ou o contrário de ambos. Mas você precisa ler as duas visões. Depois que você conhecer as duas visões, aí sim você passa a tirar as suas conclusões. Mas antes disso, você precisa ser imparcial para colocar as duas coisas no mesmo lado, e aí no final você julga. A história da igreja é a mesma coisa. Para B, a história da igreja é também um desenvolvimento progressivo da história do povo de Deus. Admitimos ser parte de nossos pressupostos teológicos a visão da igreja na história como desenvolvimento, uma linha progressiva da história do povo de Deus. Cremos que Deus sempre esteve sustentando seu povo em todas as épocas, assim como a igreja sempre deu testemunho da verdade em todas as gerações, mesmo nos períodos mais difíceis. A história, apesar de ter o final determinado, tem seu curso aberto para que o homem coopere com Deus. Ou seja, assim como a revelação de Deus é progressiva, a história da igreja também é progressiva. A história da igreja teve um início, ela tem um fim determinado por Deus, que é o fim de Apocalipse, mas nós estamos no meio dessa progressão até que essa história se consuma. Deus não precisa de nós, mas Ele conta conosco para cooperar nesse plano de redenção. Né? O termo igreja se refere à instituição de Deus em todas as gerações. Quando falamos o termo igreja nesse estudo, estamos nos referindo ao conceito, não apenas de igreja local, mas principalmente ao conceito de igreja invisível, a igreja como instituição de Deus em todas as gerações e em todo o mundo. E aí tem um quadrinho aqui, a história do cristianismo não é somente antiga, ela é também nova, em cada época deve ser contada novamente.
não meramente porque em cada época um capítulo é acrescentado pela ação continuada dos eventos. É também porque em cada estágio da marcha da humanidade, uma nova perspectiva é adquirida. Cada geração de historiadores pode dizer de seus predecessores: sem nós, eles não podem ser aperfeiçoados. Ou seja, eu não posso ser aperfeiçoado sem Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer foi um herói da fé contemporânea, entre aspas, né? Que deu sua vida junto com os judeus no Holocausto para dar testemunho do Evangelho. E ele balizou sobre doutrina de graça, sobre doutrina de redenção, sobre doutrina de fé. Foi um cara que preparou um caminho muito grande. Eu não sou nada sem C.S. Lewis. C.S. Lewis pautou um tipo de ensinamento, ao qual eu me apego e eu sigo a história passando esse ensinamento adiante. Os filhos de vocês, se vocês deixarem um tipo de legado, eles não se tornarão o que se tornarão se não forem por vocês. E assim a linha contínua da igreja. Nós não somos um sem o outro. Eu lembrei até de um personagem aqui de um jogo do League of Legends. Ele é tipo chama lobo e ovelha. É um lobo preto e uma ovelha branca. E é uma fala que ele sempre fala: nunca um sem o outro. Quem não joga não vai entender, mas dá pra assimilar. Mas enfim, nós, sem os nossos outros irmãos do passado, a gente só tem uma revelação incompleta. Mas quando juntamos com o conhecimento do passado, nos tornamos uma igreja mais forte, uma igreja mais resistente, uma igreja mais inteligente, uma igreja mais sábia para cooperar com Deus na história que a gente está vivendo agora. E aí, eu quero deixar um desafio para vocês, antes da gente continuar. Aí tem uma parada escrito leituras complementares para aprofundamento. Eu quero que vocês façam em casa da linguagem de vocês, eu não quero cópia, tá? Eu quero que vocês, na língua de vocês, olhem para esse texto aí na página 6 e façam um resuminho para mim e traz na próxima aula, pode ser? Só da 6. Ele continua na 7, isso. Vocês vão trazer na linguagem de vocês o que vocês entenderam, sem copiar. Oi. Da nossa igreja? Nossa igreja ela é carismática, com uma linhagem batista, né? Mais batista. Visão panorâmica da história da igreja, página 7. Carismática no sentido que a gente crê na continuidade dos dons, com uma cosmovisão bíblica que se apega à história. Visão panorâmica da história da igreja. E aqui vai ter tipo uma linhazinha do tempo, né? Com as eras da igreja. Então a primeira era, igreja apostólica. Então a igreja apostólica, a gente vai ver essas coisas com mais detalhes depois. Igreja apostólica é a primeira parte da história. Ela começa da ascensão de Cristo até a morte de João. O início da história do cristianismo relatado no livro de Atos, derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, a igreja sob a liderança dos primeiros apóstolos, cristianismo centralizado em Jerusalém, Jerusalém é o berço da nossa fé, a igreja enfrenta o desafio de não se tornar uma seita judaica. No caso, ali a gente pode ver na carta aos Gálatas, isso quando Paulo fala: olha, eu queria que fossem castrados aqueles que ensinam para vocês uma mentira. Ou seja, ele está falando, os judeus queriam fazer o povo que aceitou a fé na circuncisão no coração, né? Eles queriam fazer com que o povo se voltasse para a lei de novo, as leis de cerimônias e tudo mais. Aí Paulo fala: olha, queria que esses caras que ensinam uma mentira para vocês fossem, né? caído, jogado por terra. E aí Paulo começa a ensinar a respeito da graça de Deus, como que o evangelho se manifesta não de maneira externa, mas primeiramente interna, que não é sobre as leis, não é sobre não fazer isso, não fazer aquilo, mas é algo intrínseco do coração. Vocês vão ver isso Gálatas no capítulo 2, se eu não me engano, vocês leem tudo lá depois. Gálatas 2, depois vocês leem lá. A igreja enfrenta o desafio de não se tornar uma seita judaica. Estevão é morto como o primeiro mártir cristão. Gentios são acrescentados, ou seja, pessoas que não tinham aliança com Deus, pessoas que não eram judias, são acrescentadas no meio do povo. Viagem de Paulo e a expansão do evangelho além das fronteiras da Judéia.
O cristianismo avança em direção à Europa, uma igreja pulsante, orgânica e mais espontânea, período no qual as cartas do Novo Testamento são escritas, desafio de preservar o evangelho diante das heresias já presentes. Paulo, em suas cartas como Gálatas, eu acabei de falar agora, enfrenta a diluição ou mistura do evangelho. Em Colossenses também vocês vão ver essa questão de defesa da fé de Paulo. Colossenses capítulo 1 e capítulo 2, Paulo começa fazendo uma defesa a respeito da pessoa de Jesus, em relação ao gnosticismo. E destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, por causa do tempo. A segunda parte, igreja perseguida. Da morte de João, 100 anos depois de Cristo, ao Édito de Milão, 313 depois de Cristo. Período de fortes perseguições pelo Império Romano, século 1 e 2, perseguições locais e século 3, perseguições universais. Fase de grande crescimento da população cristã, piores perseguições são executadas pelos imperadores Nero e Diocleciano. Surgem novas heresias. Para proteger a igreja, começa a se desenvolver métodos contra heresias, gerando pequenas mudanças em sua estrutura eclesiástica, como eu falei, os concílios. Períodos dos escritos pós-apostólicos, cartas de Clemente, Policarpo, cartas de Inácio de Antioquia, Didaquê, epístolas de Barnabé, o pastor de Hermas, entre outros. Esse Didaquê, você encontra ele hoje baratinho, porque ele vem num box chamado Clássicos da Leitura Cristã, da Literatura Cristã. A Didaquê ele vai trazer basicamente tipo uma teologia sistemática, só que pequenininha, resumindo todos os pontos do que nós queremos como fé cristã. Uma fase de pequenas mudanças em relação ao período anterior, suposta conversão do imperador Constantino leva ao fim da perseguição aos cristãos. Terceiro, Igreja Imperial. Do Édito de Milão, 313 depois de Cristo, a queda de Roma, 476 depois de Cristo. Esse foi o período no qual houve uma mudança radical na história da igreja. Após o fim da perseguição aos cristãos, a igreja enfrentou o desafio de ser fiel em meio às tentações de sua nova posição diante do império. O imperador Constantino faz donativos ao clero, constrói os primeiros templos cristãos e convoca o primeiro concílio universal, que é o concílio de Nicéia. Início do movimento monástico, florescimento dos chamados pais da igreja, que é o início da era patrística. Os pais da igreja eles eram os líderes, teólogos e pastores influentes da igreja na época. Isso era igreja católica, tá? Alguém sabe o que significa a palavra católica? Isso aí. A palavra católica significa igreja universal. Uma organização eclesiástica maior através dos bispos, da formação do credo apostólico e do cânon do Novo Testamento. Em 330, Constantino funda uma nova Roma, a nova capital do Império no Oriente, Bizâncio, Constantinopla. Em 373, o cristianismo se torna a religião oficial do Império. Agora, o Império Romano torna o cristianismo sua religião central. O desenvolvimento maior da teologia através dos grandes debates teológicos, teologia mais organizada e cada vez mais clara, enfraquecimento do Império Romano no Ocidente e crescimento das invasões bárbaras até chegar à queda do Império em 476. A Igreja Medieval. Da queda de Roma, 476 depois de Cristo, à queda de Constantinopla, 1453 depois de Cristo. Chega ao fim do Império Romano pagão, o antigo Império Romano clássico que perseguiu os cristãos e depois se simpatizou por eles. Após as invasões dos povos bárbaros, houve a assimilação dos bárbaros com a igreja. Muitos bárbaros ou vikings, foram cristianizados e conseguiram assimilar sua cultura pagã com a nova religião. Crescimento da igreja, não apenas geograficamente ou em público, mas em poder e autoridade. Início do Sacro Império Romano. Em 1054 acontece o cisma, divisão, da Igreja Romana e Igreja Ortodoxa Grega. Apogeu do Papado Romano. Período da Inquisição da Igreja Católica contra os hereges e das cruzadas para resgatar a cidade de Jerusalém. Período muito triste, inclusive. Surgimento das universidades. Período de desenvolvimento da teologia educativa. Olha só, isso aqui feito por cristãos. Desenvolvimento do quê? Lê aí para mim, gente. Teologia, mais o quê? Mais o quê?
Será que a gente tem algum cristão conhecido entre nós que se preocupa com algum tipo dessas coisas aqui que não seja teologia? Que diz respeito à educação, à arte, filosofia, tecnologia também? Algo a se pensar. Surgimento de grupos e movimentos dissidentes da igreja atual, como os valdenses e albigenses, além de líderes pré-reformadores, como John Wycliffe, que profetizou a vinda de... Não, perdão, troquei. Alguns líderes pré-reformadores, como John Wycliffe, John Huss. John Huss foi o homem que profetizou a vinda de Lutero e a reforma de todo o movimento que iria acontecer, que iria destronar o império do papado romano. E Savonarola, acertei. Igreja Reformada. Da queda de Constantinopla, 1453, ao fim da Guerra dos 30 Anos, 1648. O Império Bizantino é conquistado pelos turcos, o início do fim do feudalismo e o nascimento das nações modernas, decadência do papado, graças a Deus. França e Inglaterra, juntamente com boa parte da Europa, estiveram em guerra por motivos religiosos, a qual ficou conhecido como Guerra dos 30 Anos. Em 1517, Martinho Lutero afixa suas 95 teses na igreja em Wittenberg. A reforma protestante acontece com a pregação e a atuação de pregadores como Lutero, Zwingli e John Knox e outros. O assunto principal deste período era a autoridade das Escrituras e a salvação somente pela graça. Muitas dessas mudanças que aconteceram na igreja repercutiram na sociedade em geral. Tradução das Escrituras, diminuição do poder e autoridade da Igreja Católica, novas divisões e denominações na igreja, relação igreja e Estado passam a mudar e muitas guerras religiosas entre protestantes e católicos, guerras a ponto de haver pessoas matando outros em favor de sua própria verdade. Acho que eu parei. Obrigado. Segunda geração da Reforma, Calvino e sua experiência em Genebra, acontece o movimento puritano na Inglaterra. Aí no ponto 6 a gente já parte para a Igreja Moderna. No fim da Guerra dos 30 Anos, 1648 ao século XIX, período pós-reforma, época de dúvidas e confusões porque grandes absolutos são colocados em xeque, desenvolvimento da ciência moderna, racionalista e o chamado iluminismo, que foi a reação contra a época do apogeu da igreja e ao teocentrismo. O iluminismo basicamente é o berço do humanismo, né? Onde estavam se colocando a razão e o pensamento do homem na frente do pensamento religioso. O iluminismo afeta a igreja e a teologia. Teólogos cristãos abraçam o racionalismo e parte da igreja se volta para uma opção mais romântica e tenta reagir à decadência, aos desafios, numa opção mais emocional e sentimentalista. Época dos pregadores avivalistas, John Wesley, George Whitefield e Jonathan Edwards. Grandes despertamentos na Inglaterra e nos Estados Unidos. Inclusive, isso aqui é época dos pregadores avivalistas. Depois, quando vocês tiverem tempo, pesquisa sobre cada um deles, vai valer muito a pena. Grandes despertamentos na Inglaterra e nos Estados Unidos. A igreja, nesse período, já é formada por vários grupos e denominações diferentes e enfrenta o surgimento de várias outras. Surge o movimento místico, espiritualista, com George Fox e os Quakers, movimento Quaker, nascimento das missões modernas. Agora a gente entra no nosso pré-tempo, né? Igreja contemporânea, século XX aos dias atuais. Segunda fase mais recente da igreja moderna, divisão criada para falar especificamente do século XX, conhecido por alguns teólogos e historiadores como o século do Espírito Santo, né? Que a gente vê a maior atuação do Espírito Santo no nosso século, avivamento de Azusa e o nascimento do movimento pentecostal, glória a Deus, surgimento de pregadores itinerantes e um movimento de cura divina, período marcado por grandes avivamentos ao redor do mundo e pelo estudo da pessoa do Espírito Santo. Membros de igrejas históricas começam a ter experiências como o batismo do Espírito Santo e surge o movimento carismático. Membros de igrejas históricas experimentando experiências com o Espírito Santo é algo que a gente pode ver no que tem acontecido em Asbury. Asbury é uma igreja, uma faculdade, né? Uma universidade metodista, ou seja, uma igreja histórica que não tem tanta essa vibe carismática agitada igual a gente tem. Quando você vai ver os vídeos, uma parada bem calma, bem boa.
você vai falar, isso aí é avivamento, um despertamento, algo assim. Mas é Deus agindo numa igreja histórica. Avivamento em diversas partes do mundo, como China, África e Coreia. Desenvolvimento do movimento liberal. Muitos teólogos, influenciados pela ciência e pelo relativismo filosófico, passam a desconsiderar as escrituras como infalível e usam novas categorias de interpretação bíblica. Vocês lembram lá na primeira matéria, só quem está começando agora que não vai pegar muito bem, mas quando a gente falou sobre a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia contém a palavra de Deus, começou a partir desse movimento liberal. Alguns diziam que não, a gente crê, né? A ortodoxia diz, a Bíblia é a palavra de Deus, nela estão todas as verdades que precisamos. A teologia liberal vai dizer, a Bíblia contém palavras de Deus, ou seja, parte dela caducou. Parte dela, Jesus é a chave hermenêutica, pelo qual se interpreta as escrituras. Obrigado. Florescimento de nomes como Karl Barth, ele é legal. Ele era um teólogo liberal que vale a pena ler. Muita pena mesmo. Dietrich Bonhoeffer, esse aqui na escola, entre outros. Leituras complementares para aprofundamento. Aí aqui vão vir mais alguns textos, igual aquele primeiro que eu pedi para vocês fazer um resuminho aí. Oi? Esse ainda não. Ainda não. Sim. Aí vocês podem ler em casa para se aprofundar um pouco mais, se vocês tiverem tempo. Então pula aí para a página 15. Aí qualquer dúvida também, gente, se vocês ficaram perdidos com alguma coisa, vocês podem perguntar, podem mandar mensagem pra gente, que a gente manda para vocês lá no grupo ou no privado mesmo, tá? O mundo em que o cristianismo nasceu. O Deus que entrou na história. O nascimento de Jesus e a doutrina da encarnação, de acordo com uma tradição refletida no Evangelho de Lucas, o cristianismo nasceu em uma manjedoura, uma cena que frequentemente gostamos de pintar com cores tranquilas. Porém, essa cena da manjedoura não era de fato um exemplo de tranquila indiferença em relação ao mundo ameaçador, mas muito pelo contrário, era o resultado de um envolvimento ativo. José e Maria foram levados à cidade de Davi por causa das condições econômicas em casa e por causa de um decreto promulgado em regiões longínquas. Naqueles dias foi publicado o decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O propósito do censo era a cobrança de impostos. O mundo ao redor da manjedoura estava repleto de amargas queixas. Em resumo, desde o começo, o cristianismo existiu como a mensagem do Deus que amou o mundo de tal maneira que se tornou parte dele. O cristianismo não é uma doutrina etérea, ou seja, que está só nos ares, fantasmas, espíritos, eterna sobre a natureza de Deus, mas antes é a presença de Deus no mundo na pessoa de Jesus Cristo. O cristianismo e a encarnação, portanto, existe no concreto e no histórico. O cristianismo é inconcebível à parte do mundo. Por isso, em um estudo tal como este, devemos começar descrevendo, ainda que sucintamente, o mundo onde a fé cristã nasceu e deu seus primeiros passos. Na verdade, a gente já vai encerrar a aula agora. Mas só para pautar aqui, o Deus que entrou na história. Aqui a gente citou o exemplo da manjedoura. Mas o Deus que intervém na história, ele intervém com a sua presença desde a criação de todas as coisas. O que difere o nosso Deus de qualquer outro é que o nosso Deus não é um Deus que cria as coisas, dá fricção no carrinho e deixa o carrinho correr. Não, nosso Deus é o Deus que cria todas as coisas, mas ele se envolve e está presente em todo o seu drama, em toda a sua criação. E eu queria indicar mais um livro para vocês. Vocês anotam aí, procura Maiara aí também. chama O Drama da Doutrina, do Dr. Kevin Van Hooser. E basicamente ele vai citar esse teodrama da doutrina cristã, de como que a presença de Deus interage com o mundo, de como que Deus interviu
em toda a nossa história, amém? Fica de pé. O drama da doutrina.